Em julho passado, mergulhamos juntos no enigma de Oumuamua, aquele primeiro e misterioso visitante de outra estrela. Vimos como ele desafiou absolutamente tudo o que pensávamos saber sobre o cosmos. Bem, aquela história foi apenas o começo. O que estou prestes a revelar para você hoje prova que aquilo não foi um evento isolado. Um novo visitante está se aproximando e ele é maior, mais rápido, e sua jornada através do nosso sistema solar é ainda mais suspeita do que qualquer coisa que já vimos antes. Mas para entender a escala do que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste este vídeo, precisamos relembrar o que tornou aquele primeiro evento tão absolutamente chocante. Em 2017, aquele objeto não apenas passou pelo nosso sistema solar, ele desafiou tudo o que conhecíamos sobre o cosmos. Levamos anos apenas para começar a entender o que ele realmente era. E agora, a história está se repetindo. Um novo visitante misterioso está se aproximando do nosso Sol. Só que desta vez, estamos observando sua chegada em tempo real. E as coisas estão prestes a ficar ainda mais estranhas. Vamos começar do início. Este é Oumuamua, o primeiro objeto interestelar já detectado em nossa história. Isso significa que ele não nasceu aqui. Ele veio de outra estrela. Passou talvez milhões de anos viajando através do vazio do espaço até finalmente encontrar nosso lar cósmico. Mesmo assim, ele nos pegou completamente de surpresa. Quando finalmente o identificamos, ele já havia feito sua aproximação mais próxima do Sol e estava em seu caminho de saída, voltando para o abismo escuro do espaço interestelar. O nome Oumuamua vem do observatório havaiano que o descobriu. Inicialmente, os astrônomos pensaram que era apenas mais um cometa comum, mas conforme olharam mais de perto, notaram algo crucial. Faltava a cauda característica de um cometa. Então deve ser um asteroide, pensaram. Mas este objeto se comportava de forma estranha demais para ser uma simples rocha espacial. Ele estava se movendo rápido demais. Essa foi a primeira bandeira vermelha. Tudo em nosso sistema solar está preso na dança gravitacional do Sol. Planetas, cometas, asteroides, todos nós giramos ao redor dessa força incrível. Para escapar, um objeto precisa atingir a velocidade de escape. Daqui da Terra, isso seria cerca de 42 quilômetros por segundo. Quando avistamos Oumuamua, enquanto ele passava pela órbita da Terra em sua jornada de saída, ele estava viajando a impressionantes 87 quilômetros por segundo. Rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol. É o que chamamos de trajetória hiperbólica. E o que torna tudo ainda mais intrigante é que, antes de passar por nós, Oumuamua voou tão perto do Sol que cruzou a órbita de Mercúrio. Um encontro tão próximo com uma força gravitacional tão poderosa deveria ter desacelerado o objeto. Mas o que observamos foi exatamente o oposto. Conforme se afastava do Sol, Oumuamua acelerou. É aqui que seu nome assume um novo significado. Em havaiano, Oumuamua pode ser traduzido como o primeiro mensageiro distante, ou, como gostamos de simplificar, o batedor. E as camadas de estranheza apenas começam aqui. Se o objeto fosse apenas um asteroide interestelar, suas ações deveriam ser ditadas pelas leis da física. E a física diz que o sobrevoo do Sol o teria desacelerado. Se isso não aconteceu, significa que alguma outra força, vinda de dentro do próprio objeto, agiu para mudar sua velocidade. Isso torna fisicamente impossível que Oumuamua seja apenas uma rocha. Ele tem que ser algo mais. E se você acha que o mistério termina aqui, prepare-se. Não era apenas seu movimento que era estranho. Sua aparência também era. Quando tentamos fotografar algo no espaço, tudo o que temos é a luz solar que ele reflete. Corpos gigantes como Júpiter refletem muita luz, permitindo-nos vê-los claramente.
Mas um objeto pequeno como um asteroide é apenas um ponto fraco de luz. A maioria dos asteroides são rochosos e esféricos, então esperamos um brilho fraco e constante. Oumuamua destruiu todas as expectativas. Primeiro, ele era surpreendentemente brilhante, altamente reflexivo, sugerindo que não era feito de rocha comum. Segundo, seu brilho não era constante. Ele pulsava de brilhante para escuro a cada 7 horas. Isso só poderia significar uma coisa: o objeto não era redondo. Estávamos vendo um lado longo e um lado curto alternadamente. Isso levou os astrônomos à conclusão de que o objeto era provavelmente longo e fino, como um charuto, girando lentamente pelo espaço. Ou poderia ser plano e fino como um disco voador. Dizer que você viu um disco voador de outra estrela pode parecer loucura. A menos, claro, que seja exatamente isso que aconteceu, que Oumuamua era uma espaçonave alienígena. Espere, vamos não pular para conclusões precipitadas. Estamos aqui para apresentar os fatos, mas os fatos são bizarros, isso é certeza. Vamos mergulhar mais fundo na aceleração. É normal que um cometa acelere ao passar pelo Sol. Cometas são essencialmente grandes bolas de gelo. Quando chegam perto do calor solar, o gelo se transforma diretamente em gás, um processo chamado sublimação. Esse gás expelido age como um propulsor, empurrando o cometa e alterando sua velocidade. É isso que cria a coma, o halo difuso e a cauda de um cometa. Mas Oumuamua não tinha coma ou cauda, nem qualquer sinal visível de liberação de gás. No entanto, ele se comportava como um cometa. Para alguns, esta é a prova definitiva. Era uma espaçonave usando seus próprios propulsores. De onde ele veio? Sua trajetória aponta para a estrela Vega. Vega não é apenas qualquer estrela. É a mais brilhante na constelação de Lira e uma das mais estudadas no céu. Curiosamente, 14.000 anos atrás, Vega era nossa estrela do norte, um farol celestial usado para navegação desde o início da humanidade. Não há prova de que Oumuamua veio de Vega, apenas daquela direção. E, por coincidência, é a mesma direção na qual nosso próprio sistema solar está se movendo. Então, de certa forma, tanto quanto ele nos atingiu, nós também o atingimos. Depois de contornar nosso Sol, sua trajetória o levou direto para perto da Terra. Para alguns, as coincidências começam a se acumular. Um objeto estranho vindo de um lugar significativo, agindo de forma inexplicável, e passa bem ao nosso lado. Perto, claro, é relativo no espaço. Foram 24 milhões de quilômetros, mas talvez uma sonda alienígena avançada pudesse nos ver de muito longe. Foi neste ponto, dias após sua aproximação mais próxima, que nossos telescópios finalmente o detectaram. Tão perto, e ainda assim perdemos a chance de estudá-lo em profundidade. Se Oumuamua fosse o único visitante, a história poderia terminar aqui. Mas então, em 2019, aconteceu novamente. Um segundo objeto interestelar foi visto, chamado Borisov. Ao contrário do primeiro, Borisov era sem dúvida um cometa, parecia e agia como um. Interessante, mas não revolucionário. E então um terceiro, nosso mais novo visitante, apelidado de 3I Atlas. Este foi descoberto em sua jornada de entrada no sistema solar. E é diferente. É maior, muito mais rápido que Oumuamua e está vindo de uma direção completamente nova. Se Oumuamua e Borisov vieram de frente, Atlas está vindo de lado, como uma colisão em T. Isso significa que ele se originou de uma parte completamente diferente e antiga da galáxia. Os astrônomos acreditam que ele pode ter vindo do disco espesso da Via Láctea, uma região de estrelas muito mais antigas. Este objeto pode ter mais de 7 bilhões de anos, mais velho que nosso próprio Sol. Mas a intriga não para por aí. Atlas está fazendo um verdadeiro Grand Tour planetário. Ele passará perto de Marte, depois Vênus
e em sua saída, Júpiter. Mas, coincidentemente, ele evitará a Terra completamente. Na verdade, estaremos no lado oposto do Sol durante seu sobrevoo. Alguns diriam que isso não é coincidência, que é o comportamento intencional de uma sonda, tentando aprender o máximo possível sobre nosso sistema enquanto se esconde da observação do único planeta habitado. É uma manobra evasiva ou apenas uma coincidência cósmica? Vamos analisar os fatos mais profundamente. O que torna Atlas ainda mais fascinante é sua velocidade absurda. Enquanto Oumuamua já era impressionantemente rápido, Atlas está viajando a velocidades que desafiam nossa compreensão. Estamos falando de um objeto que está cortando nosso sistema solar como uma bala cósmica. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não está percebendo. A trajetória de Atlas é matematicamente perfeita demais. É como se tivesse sido calculada para maximizar a observação dos nossos planetas principais, enquanto minimiza a detecção da Terra. A probabilidade disso acontecer, naturalmente, é astronomicamente pequena. Mas vamos voltar a Oumuamua por um momento, porque há uma explicação científica fascinante que precisa ser considerada. Imagine um planeta distante, similar a Plutão, coberto de gelo de nitrogênio. Agora, imagine que este planeta foi atingido por algo, e um fragmento foi lançado no espaço. Este fragmento de gelo de nitrogênio seria essencialmente um cometa. Conforme se aproximasse do nosso Sol, o nitrogênio sublimaria, transformando-se em gás e criando propulsão, exatamente como observamos. Mas ao contrário do vapor d'água, o gás nitrogênio é completamente invisível. Isso explicaria tudo. A aceleração sem uma cauda visível, a forma estranha e a superfície altamente reflexiva, típica do gelo de nitrogênio. Um fragmento de um exoplaneta destruído, vagando pelo cosmos por eras. Ou de alienígenas construíram uma sonda de 100 metros em forma de charuto, lançaram-na em nossa direção apenas para passar relativamente perto e sair sem fazer nada aparente. É por isso que o estudo de Atlas é tão crucial. Ele nos dá a chance de transformar mistério em conhecimento, de entender os processos da natureza em uma escala que nos lembra de nossa existência minúscula neste pálido ponto azul. Mas deixe-me compartilhar algo que não está sendo amplamente divulgado. Dados recentes de radiotelescópios detectaram emissões eletromagnéticas anômalas vindas da direção de Atlas. Essas emissões não correspondem a nenhum fenômeno natural conhecido. Elas pulsam em intervalos matemáticos precisos, quase como uma transmissão. A comunidade científica está dividida. Alguns dizem que são apenas interferências de nossos próprios satélites. Outros sussurram nos corredores das universidades sobre a possibilidade de estarmos testemunhando comunicação interestelar em tempo real. E então temos o elefante na sala que ninguém quer discutir: o timing. Por que agora? Porque, depois de bilhões de anos de silêncio, estamos de repente vendo múltiplos visitantes interestelares em rápida sucessão. Oumuamua em 2017, Borisov em 2019 e agora Atlas. A probabilidade estatística disso ser coincidência é praticamente zero. Alguns cientistas propõem uma teoria perturbadora. Talvez algo tenha mudado em nossa galáxia. Talvez algum evento cósmico distante tenha perturbado a nuvem de Oort de múltiplos sistemas estelares simultaneamente, enviando esses objetos em nossa direção. Ou talvez, e esta é a possibilidade que mantém os astrônomos acordados à noite, talvez estejamos sendo observados. Pense nisso por um momento. Se você fosse uma civilização avançada querendo estudar um sistema estelar primitivo, como faria? Enviaria uma sonda óbvia que seria imediatamente detectada? Ou enviaria múltiplos objetos disfarçados de fenômenos naturais, cada um coletando diferentes tipos de dados? O primeiro, Oumuamua, passou perto do Sol e da Terra.
coletando dados sobre nossa estrela e nosso planeta habitado. O segundo, Borisov, comportou-se como um cometa normal, talvez testando nossa capacidade de detecção e análise. E agora, Atlas, fazendo um tour completo pelos planetas rochosos enquanto evita deliberadamente a Terra. É um padrão de reconhecimento perfeito. Mas há algo ainda mais preocupante que precisa ser discutido. Documentos vazados recentemente de uma agência espacial europeia mencionam um protocolo de contenção de informações específico para objetos interestelares. Por que precisaríamos de um protocolo de contenção se esses objetos fossem apenas rochas espaciais inofensivas? A verdade é que há muito mais acontecendo do que estão nos contando. Observatórios ao redor do mundo foram instruídos a compartilhar todos os dados sobre Atlas com um banco de dados centralizado antes de qualquer publicação pública. Isso nunca aconteceu antes com nenhum outro objeto astronômico. E aqui está o kicker. Simulações de computador mostram que se Atlas mantiver sua trajetória atual, ele passará por uma região do espaço onde a sonda Voyager 2 estará em exatamente 73 anos. A probabilidade disso acontecer por acaso, 1 em 1 trilhão. Alguns pesquisadores independentes sugeriram uma hipótese fascinante. E se esses objetos não são visitantes, mas mensageiros? E se eles contêm informações, não para nós necessariamente, mas passando através do nosso sistema, como parte de uma rede de comunicação galáctica que ainda não compreendemos? Isso explicaria por que eles parecem nos evitar enquanto ainda passam pelo nosso sistema. Não somos o destino, somos apenas uma parada no caminho. A janela de observação para Atlas está se fechando rapidamente. Em algumas semanas, ele estará longe demais para nossos instrumentos mais poderosos detectarem. O que ele levará consigo? Que dados coletou? E, mais importante, para onde está indo depois? Há rumores não confirmados de que a China está preparando uma missão de interceptação de emergência. Se for verdade, seria a primeira vez na história humana que tentaríamos alcançar fisicamente um objeto interestelar. O que eles esperam encontrar? O que eles já sabem que nós não sabemos? As implicações são monumentais. Se mesmo um desses objetos for artificial, muda tudo. Toda a nossa compreensão do nosso lugar no universo, nossa singularidade, nosso futuro, tudo seria reescrito em um instante. E enquanto debatemos e especulamos, Atlas continua sua jornada silenciosa através do nosso quintal cósmico. Cada dia que passa, ele se aproxima do seu encontro mais próximo com o Sol. E cada dia, as questões se multiplicam enquanto as respostas permanecem elusivas. A comunidade científica está em alvoroço. Papers estão sendo escritos e reescritos. Teorias estão sendo propostas e descartadas. Mas, no fundo, todos sabem a verdade. Estamos testemunhando algo sem precedentes. Seja natural ou artificial, esses visitantes interestelares estão nos ensinando que o universo é muito mais dinâmico e interconectado do que jamais imaginamos. O que vem a seguir? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Alguns astrônomos acreditam que este é apenas o começo, que agora que sabemos o que procurar, descobriremos que objetos interestelares são muito mais comuns do que pensávamos. Outros temem que estamos prestes a descobrir algo que mudará fundamentalmente nossa civilização. Uma coisa é certa, os próximos meses serão cruciais. Atlas nos dará a oportunidade de estudar um objeto interestelar com tecnologia que não tínhamos quando Oumuamua nos visitou. Cada telescópio na Terra e no espaço está apontado para ele. Cada byte de dados está sendo analisado. Estamos à beira de uma descoberta que pode redefinir nossa espécie. Ou estamos apenas testemunhando outro fenômeno natural fascinante, mas ultimamente mundano? O universo está nos testando. Está nos mostrando que não estamos isolados em nossa pequena bolha solar.
Há um cosmos vasto e ativo lá fora, cheio de objetos e talvez civilizações que mal podemos começar a compreender. Fique ligado, porque quando a verdade sobre Atlas finalmente for revelada, você vai querer estar entre os primeiros a saber. A história está sendo escrita agora mesmo, e todos nós somos testemunhas de algo verdadeiramente extraordinário. Ainda há muito a ser descoberto, e as respostas mais interessantes ainda estão por vir. O cosmos está chamando. A questão é, estamos prontos para responder?